Vamos seguindo aqui, são 5 horas e 28 minutos. Olha só, gente, a segunda Câmara do Tribunal de Contas da União decidiu condenar o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, o ex-procurador Deltan Dallagnol e o procurador João Vicente Romão a ressarcir os cofres públicos por dinheiro gasto pela força-tarefa da Lava Jato com diárias e passagens. Outros 7 procuradores foram inocentados. Segundo a decisão, houve irregularidades nos pagamentos das diárias e das passagens em razão do dano aos cofres públicos. O ressarcimento deve ser de 2,8 milhões de reais. Janot e Dallagnol informaram que vão recorrer. Falando em recorrer, o Serrão, a candidatura de Deltan Dallagnol corre risco, né? Olha, eu posso falar sinceramente, do ponto de vista técnico, ela não corre risco, porque ele teria que ser condenado judicialmente de verdade. Tribunal, vamos lá, primeira coisa. Tribunal de Contas da União tem nome de tribunal, mas não é tribunal do judiciário. Tribunal de Contas da União, TCU, é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Então, embora suas condenações tenham um ar de tecnicidade, na verdade, eles cumprem um requisito político, que é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Esse caso da Lava Jato ele é emblemático, porque esses servidores públicos estão sendo punidos, e aí depois a gente tem que chegar na discussão certa. Estão sendo punidos porque eles utilizaram o dinheiro que estava legalmente disponível para utilizar em diárias e passagens. Aí vamos para a discussão correta? É justo que tenha tanto dinheiro para ser usado com essa finalidade, sem um controle melhor da própria sociedade, sem um controle melhor do próprio órgão público ou até do sistema judiciário como um todo? Essa é uma discussão que se pode levar. Agora, você querer punir o Deltan Dallagnol, outros procuradores e até o Procurador-Geral da República na época por essa questão, acaba sendo uma perseguição política, um ato que parece mais um esquema de Gestapo, de política nazista, polícia nazista, do que um ato realmente que tenha um compromisso com fazer justiça. A Lava Jato foi um movimento que foi utilizado politicamente para apertar o botão de corruptos da Petelândia, mas o objetivo dela, ficou bem claro, foi político, cumpriu esse objetivo. E depois, o mesmo sistema que apertou o botão do Lula foi o mesmo sistema que depois perdoou o Lula e colocou ele agora como candidato à presidência da República. Então, de novo, o que a gente tem que discutir? O modelo cleptocrático do Estado brasileiro. É isso que não serve para a nossa sociedade, é isso que a gente tem que mudar radicalmente, porque ele não faz justiça, ele trabalha para a impunidade e para o crime institucionalizado. Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 5 horas e 31 minutos. Para vocês que estão chegando agora, a gente está iniciando as discussões a respeito da condenação dos procuradores Deltan Dallagnol, Rodrigo Janot, por parte do TCU, justamente por conta de diárias da Operação Lava Jato. Ô Cris, eu quero uma análise sua, porque tem muita gente achando que essa decisão por parte do establishment, né, do TCU, seria uma espécie de vingança judicial aí em cima de Deltan Dallagnol. Tem algo de verdade nisso? Olha, vamos trazer algumas informações para esclarecer nosso ouvinte, nosso telespectador. Nesse julgamento, Deltan disse o seguinte: os 4 ministros políticos que o condenaram foram delatados na Lava Jato. Quem são esses 4 ministros políticos? Eles têm o status de ministros, né? São os indicados lá para o Tribunal de Contas da União, que, como bem lembrou o Serrão aqui, não é um tribunal judiciário, ele é um órgão administrativo de governo para analisar contas de vários órgãos públicos, tá? Esses ministros, por força de lei daquela Constituição de 88, que passa pano para um monte de benesses aí do populismo barato brasileiro, são indicados pelo Congresso. E vamos lembrar que recentemente teve uma disputa no Senado, inclusive Cátia Abreu estava fazendo uma campanha louca para ela ser ministra do TCU. Perdeu para o Anastasia, mas o Anastasia era um desses 4 aqui. Então vamos lembrar, numa votação que durou 5 segundos, os ministros Augusto Nardes, Haroldo Cedras e Antônio Anastasia, que compõem a segunda Câmara do Tribunal de Contas da União, aprovaram o voto do relator Bruno Dantas, que abriu a fiscalização em abril a pedido de deputados do
PT, então é o PT questionando as diárias de procuradores da Lava Jato que não embolsaram esse dinheiro, não, para projetos de poder, para enriquecimento lícito, para fazer obras em sítio, em triplex no Guarujá, nada disso. Eles usaram para vir de suas cidades de origem, para ficar aqui em Curitiba durante meses, servindo aos brasileiros e investigando os corruptos da República, colocando na cadeia com provas sobradas, como depois disseram os juízes que condenaram esses corruptos todos da quadrilha do ex-presidente Lula. E aí a decisão aqui enquadra Deltan Janot e Romão, que é o ex-chefe do Ministério Público Federal aqui do Paraná, na lei de ficha limpa. Então, obviamente que há interesses políticos por trás disso. Eu não estou dizendo que não tenha havido erro nas contas, não tive acesso a esse processo. Pode ter havido. Agora, não podemos passar para o nosso telespectador e ouvinte a ideia de que esse dinheiro, se não me engano, 2,8 milhões, 2 milhões e 800 mil reais, que pagaram passagens de centenas de procuradores que vieram a Curitiba ao longo dos vários anos da Lava Jato e também, obviamente, as diárias de hotel e a alimentação, porque ninguém trabalha sem comer e sem dormir. Obviamente, você está fora de casa, teu empregador paga, isso está na lei, não tem nada de irregular. Todos esses procuradores que vieram para cá faziam parte da chamada força-tarefa da Lava Jato, que incomodou muitos petistas porque colocou os maiores figurões do partido na cadeia, porque cometeram crimes. As provas eram contundentes e sobradas, como eu disse agora há pouco, lembrando a fala do juiz Gibran Neto, lá do TRF4 de Porto Alegre, segunda instância, que não só concordou com a condenação do então juiz Sérgio Moro em primeira instância, como aumentou a pena, porque as provas eram sobradas. E aí agora esses ministros políticos aí do TCU acatando um pedido dos políticos do PT com todos os interesses de depois sair espalhando a fake news de que o presidente Lula foi inocentado e não sei o que a gente sabe que é tudo balela, uma descondenação por manobras do judiciário, querem reforçar essa tese e aí ficam tentando ali incriminar quem investigou os corruptos do Brasil, não só do PT, vamos ser honestos, de vários partidos aliados ao PT. Ô Piperno, pensando do ponto de vista político, se não conseguirem tornar o Deltan Dallagnol inelegível, isso foi um golaço na campanha dele, né? É claro, Paulo, que o caminho para torná-lo inelegível é muito longo, como expôs aqui o Serrão. Isso é possível, mas é uma possibilidade muito distante, né? Há a possibilidade de que eles recorram, depois isso iria para a justiça comum, e a possibilidade para que eles se tornem inelegíveis é que eles então sejam considerados aí fichas sujas, e para que isso aconteça realmente há uma tramitação ainda que teria que passar por várias instâncias, não só pelo... Aliás, dentro do TCU, inclusive, eles podem recorrer. Agora, veja, um dos condenados aí, o Rodrigo Janot, por exemplo, ele foi indicado PGR 2 vezes pela ex-presidente Dilma. Então, é claro que todos eles dependeram de nomeações políticas, né? Tanto os 4 que fizeram o julgamento, quanto, aliás, os 4 citados aí que teriam sido que foram investigados pela Operação Lava Jato. Sim, é diferente. Mas todos é muito diferente. Para você virar um PGR, você precisa ser da carreira do Ministério Público. Para você virar um ministro do Tribunal de Contas da União, basta ser um político ali apadrinhado pelos seus colegas que votam sua nomeação para o TCU. Exato. Não tem comparação. Inclusive, mas não dá para comparar. Para se tornar um PGR hoje, nem precisa, por exemplo, passar por lista tríplice, né? A experiência recente do Aras também nos mostra isso. Pode pegar qualquer um e aí eles fazer desse cara PGR. Claro, ele está completamente aparelhado, vai pegar petista para assumir a PGR. Por quê? Mas então vamos cair nesse mundo aí de vagações. Vamos cair nesse mundo. Ou seja, não vale mais que a categoria, por exemplo, aponte algum. Então, mas o fato é que o Janot foi Veja nomeado... o que está acontecendo nas universidades, Piperno. Se a gente fica aceitando que a categoria aponte, a gente não sai nunca desse aparelhamento. Piperno está defendendo o corporativismo, é isso? Não é uma questão de defender o corporativismo, é defender um pouco mais de transparência. Até porque hoje a gente está vendo como é que a PGR age. Né? Então, me parece que não melhorou muito. Denúncia vazia de uma CPI. Até porque a gente está falando de um Janot nomeado pela Dilma e que investigou demais falcatruas atribuídas ao PT e aos seus aliados.
Veja, a ex-presidente Dilma nomeou o Janot, que hoje é um dos alvos dessa turma do TCU. Mas então, foi uma pedra no sapato dela, né? Foi uma pedra no sapato, sim. Ou seja, o que eu tô dizendo é que a lista tríplice, ela não necessariamente apenas reforça o corporativismo ou o aparelhamento. O Janot saiu dessa lista tríplice exatamente para ser essa pedra no sapato que o Paulo Matias citou. Hoje os processos são muito diferentes. Agora, em relação à condenação, eles foram, sim, os 4 foram citados aí por delatores. Também não sei se algum processo contra eles já foi transitado em julgado. Não sei se eles têm alguma condenação. Até onde eu sei, não. Então vamos aguardar um pouquinho mais. O Piperno, Constantino, Cris, Serrão, eu acho que o que a nossa audiência também está querendo buscar entender é que há uma mudança política no Brasil muito grande. Porque se a gente analisar há alguns anos, nós tínhamos um cenário de Lula na cadeia, nós tínhamos o cenário da Operação Lava Jato justamente forte, fazendo as suas operações, colocando justamente aqueles corruptos atrás das grades, pedindo inclusive o ressarcimento dos cofres públicos. Agora parece que a situação se inverteu. Então nós temos a volta de Lula à política, nós temos inclusive a defesa em alguns processos do ex-presidente da República pedindo ressarcimento e os atores da Operação Lava Jato pressionados justamente agora tendo que devolver dinheiro público. Onde é que vai parar isso, o Constantino? Então, eu resumo esse fenômeno como o império contra-ataca. Né, os monstros do pântano, o sistema carcomido, podre, repeliu a Lava Jato, conseguiu se reorganizar, está tentando punir os responsáveis pela operação mais bem-sucedida de combate à corrupção no país e ainda vamos acabar, a gente falava como meio piada lá atrás, né? Hoje em dia é profecia, vamos acabar tendo que indenizar com os nossos impostos os corruptos do PT e da sua quadrilha. Né? É isso que tudo aponta nessa direção, porque o aparelhamento foi brutal. E é isso, eles têm companheiros supremos, eles têm gente espalhada em tudo que é tentáculo do Leviatã, na máquina pública. Veja que aqui nos Estados Unidos essa discussão está na ordem do dia, porque o governador aqui de Santos, da Flórida, que é um cabra macho que tem tido coragem de comprar certas brigas, ele demitiu um promotor estadual que se recusou a aplicar a lei. E ele tem essa prerrogativa. E isso gerou uma quizumba aqui, está dando o que falar. Por quê? Porque a esquerda democrata, cada vez mais radical, morre de medo de um próximo governador republicano fazer essa limpa, né? De fato, drenar o pântano em Washington, como o Trump prometeu e tentou fazer. Então, eles morrem de medo, porque o aparelhamento é brutal. Eles têm lá os seus apaniguados espalhados por tudo que é lugar. O FBI e a Receita Federal Americana agora viraram puxadinhos do Partido Democrata. Tivemos ontem a notícia, né, de uma busca e apreensão na casa do Donald Trump, que eu já estive lá em Mar-a-Lago, aqui pertinho, né, para supostamente averiguar se tem documento ainda confidencial guardado no seu cofre. O diretor do FBI foi nomeado pelo Trump. Não, deixa eu terminar. Não tem precedente na história americana de uma coisa dessas com um ex-presidente. É óbvio que é uma coisa política que está acontecendo aqui. E os Estados Unidos cada vez mais se parecem com um país de terceiro mundo, com uma republiqueta das bananas latino-americana. E aí vem a conclusão, né, Paulo? O Brasil não é um país sério ainda. Muita gente patriota está tentando apontar nessa direção. Mas a reação dos monstros do pântano, o Brasil não é para amadores. O jogo é bruto, o jogo é bem bruto. E o que nós estamos vendo é isso, é o império contra-atacando, é o poste fazendo xixi no cachorro. O grau de inversão nesse país é total. O Lula é candidato, se tornou elegível, coisa que num país sério jamais aconteceria, enquanto que os responsáveis por botar na cadeia os corruptos da quadrilha do Lula estão sendo perseguidos. É disso que se trata. Quer dizer, o Brasil não é para brincadeira, não é para amador, e nós temos que falar as coisas às claras. Porque senão, a coisa que mais me irrita, e quase todo jornalista tucano-petista faz isso, é dar ares de normalidade e de normalidade institucional àquilo que não existe, aquilo que é lei da selva, que é faroeste caboclo. Então, assim, vamos falar sério. O Brasil tem militantes disfarçados de ministros supremos, colegas, companheiros do Lula, né? Gente cúmplice do Lula espalhada por tudo que é lugar, e aqueles que tentaram colocar um pouquinho de ordem na bagunça estão pagando um alto preço por isso. É disso que se trata. Vamos falar em português, claro. Você pediu, Cris? E
Vamos lembrar que os próprios integrantes da Força Tarefa da Lava Jato, inclusive o ex-ministro, o ex-juiz, né, na condição de juiz, Sérgio Moro, diziam faz anos que eles diziam para nós estarmos, nós, sociedade brasileira, estarmos atentos ao que tinha acontecido com a Operação Mãos Limpas na Itália, porque o processo foi exatamente o mesmo, para usar a expressão bem usada aí pelo Constantino, o sistema carcomido, e aqui no nosso caso o judiciário, implodiu. O judiciário é a alta cúpula, né? Vamos livrar os outros juízes aí que não tem nada a ver com a história, estão sofrendo e muito com essa insegurança jurídica. A alta cúpula do judiciário implodiu a Lava Jato. Eu queria trazer uma informação para a nossa audiência que eu acho bem importante. Qual que foi o embasamento do relator lá no Tribunal de Contas da União, o Bruno Dantas, para condenar Janot, Deltan, como se eles tivessem roubado dinheiro do Ministério Público para distribuir para os amiguinhos deles da Lava Jato, enquanto os caras trabalhavam demais aqui, noite e dia, ralando, mas estão tentando fazer parecer que eles estavam ganhando propina ou algo parecido. O Bruno Dantas disse que não houve a devida fundamentação para a escolha de modelo da força-tarefa. O que ele está alegando? Que os atuais modelos de GAECOS, que são aqueles grupos especializados dos Ministérios Públicos Estaduais, grupos especializados em crime organizado, eles têm um modelo mais econômico, que não precisa trazer alguém de um outro estado para a comarca, para a região onde está sendo feita a investigação. Eles transferem formalmente, então o procurador especializado em lavagem de dinheiro vem de Brasília para Curitiba, transferido, traz sua família, aluga um apartamento seu e isso sai mais barato do que hotel ou restaurante. É isso que ele está dizendo e por isso que ele está condenando, tá? E ele argumentou que os procuradores que atuaram nas investigações, que não residiam em Curitiba, poderiam ter sido transferidos para a cidade em vez de receberem diárias e passagens aéreas. Olha o absurdo, o nível que chegou para conseguirem tentar macular a imagem da Lava Jato. Estão ferindo a imagem de procuradores sérios que dedicaram suas vidas a investigações, que trabalham no Ministério Público de forma honesta, por terem consumido vários, né? São centenas de procuradores. Vamos lembrar que ao longo de vários anos, centenas vieram para cá. Sim. Vários deles juntos consumiram 2.800.000 reais em passagens, estadias e alimentação. Enquanto que os caras que eles condenaram, trabalhando arduamente ali em busca de provas, negociando delações, conseguindo delações dos investigados, aqueles caras desviaram bilhões, e aí, desculpe, Piperno, mas você e a tua turma que passa mão na cabeça de bandido, estão aí dizendo que isso é irrelevante. Não, mas não passa a mão na cabeça de miliciano. A gente quer distância de miliciano. Não passa a mão na cabeça deles, não. E aqui não tem porta-voz de miliciano, não. Essa erupção da Lava Jato por dentro do judiciário, ficam tentando fazer parecer que foi, não sei quem, preocupado com não sei o quê, que indicou o Aras, porque não respeitou a lista tríplice. Só um detalhe, viu, Cris? A lista tríplice não está na Constituição, não. É uma regra criada pelo PT. Segue ou não segue. Não é ilegal não seguir essa regra. Ninguém diz que é ilegal. Agora... bom. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, porque eu acho que essa pergunta todos nós nos fazemos. A Operação Lava Jato durou cerca de 7 anos, certo? Me corrijam se eu estiver errado. 2014 para frente. Exatamente. Então temos aí 7 anos de trabalho da Operação Lava Jato. O TCU não poderia ter investigado os gastos da operação durante a operação? Por que isso agora? É isso que me intriga. Eu acho que esse é um ponto da gente trazer aí vem a minha teoria de ser... Por que isso agora? Ou seja, durou 7 anos. 7 anos o TCU não abriu os olhos para o nosso modelo de perseguição. Me expliquem. O nosso modelo de perseguição aqui, ele utiliza sempre o mesmo esquema. É o rigor seletivo para quando interessa e o perdão conveniente também quando interessa. Então, naquele tempo atrás, quando a Lava Jato foi implantada, interessava perseguir o grupo que estava no poder. E agora mudou o interesse. Aquele grupo que estava no poder agora tem que voltar à cena para voltar ao local do crime, como sempre tem dito aí, e voltar a mandar na política. Então, no Brasil, o jogo muda de ciclo em ciclo. O que o cidadão tem que perceber é: nós temos que entender esse jogo e combater esse jogo, não ser conivente com isso, porque isso é crime institucionalizado. Paulo, o que começou a mudar o jogo, na verdade, foi a Vaza Jato em 2019.
A Vaza Jato mostrou, digamos, condutas heterodoxas, no mínimo. Mas, Piperno, e a partir disso aí começou... Foi o Fachin e a descondenação. Me permita só fazer uma observação. Quem avalia gastos de uma determinada operação não pode avaliar num determinado momento. Precisa ser uma fiscalização, certo? Senão isso é perseguição. A gente não tá falando de Eu, pelo menos, vejo dessa forma. A gente não está falando de vestagem, a gente está falando de um tribunal que está lotado de políticos que acabaram sendo nomeados para esses cargos. É uma decisão política. Sempre uma vingança. Condenar e absolver sempre é. Eu não confio. Não. A gente tem, por exemplo, técnicos que fazem um trabalho admirável, mas nem sempre esse rigor técnico daqueles caras concursados que trabalham lá, nem sempre esses trabalhos eles são, digamos, respeitados aí por quem vai, de fato, dar o seu voto. Porque o tal do julgamento é feito por aqueles que estão aparelhadas. Por exemplo. O julgamento é feito pelos políticos. Falar da deflação no Brasil, que é a inveja da Argentina. E outra coisa. A imprensa argentina só fala da nossa deflação e o Brasil não fala da Argentina. Mas nós vamos falar muito, até porque vai ter outra em agosto. Mas o fato é que esse procurador é aquele mesmo que, quando a Vaza Jato acabou nos oferecendo aqueles áudios, é aquele que gritava lá, ahá, uhul, o Fachin é nosso. Parece que depois passaram a avaliar o Fachin de uma outra forma. Parece que o Fachin virou deles, né? Pois é. Cada hora um jogo. Vocês querem pontuar mais um tweet cada um? Vamos lá. Da República, o Fachin descondenou o maior bandido da República, o maior saqueador dos cofres públicos, e aí a gente tem todo o direito de reclamar, sim, das ações desse ministro especificamente. O que você mostrou, Constantino, aí? Porque a gente não viu daqui. Deflação. Você queria falar da deflação. Perfeito. Agora, posso fazer uma reclamação sobre a deflação? Ontem, a equipe econômica, estava o presidente da República dando uma entrevista, ele chegou a falar da deflação, que ia sair o índice. Ninguém da equipe econômica nem soprou no ouvido dele durante a entrevista com uma audiência absurda para dar o índice da deflação e comemorar. O pessoal pisou na bola ontem, equipe econômica. Consta, dá tempo de você falar. Fala rapidinho da deflação. Manchete do UOL. O que é deflação? Entenda por que a queda dos preços pode ser preocupante. A imprensa do mais, ela está num grau tão grande de desespero. A Argentina teve uma inflação de 7 e pouco por cento no mês, pior do que a Venezuela. E aí a imprensa brasileira finge que a Argentina não existe. O Bolsonaro alertou que ia acontecer isso. Enquanto que o Brasil está com queda de preço no mês. E aí a imprensa fala, não, mas no acumulado em 12 meses ainda está alta. Não, mas nem sempre é bom cair preço. A turma está desbaratada. Olha, o Bolsonaro realmente deu sinuca de bico nesses mimizentes.